Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito da morte, segundo a visão espiritual. Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração, tá certo? Humildemente, minha gente, eu peço a todos vocês, me ajudem, ative sempre o sininho das notificações para receber os avisos dos próximos vídeos, tá certo? E se inscreva no canal, tá? Indique aos amigos, isso é importante. Namastê a todos vocês. Bom, falaremos hoje a respeito da morte, exatamente da morte, do outro lado da vida, não é verdade? Do outro lado da moeda, tá bom? E aí nós estudamos alguma coisa em Cabala, né? Com a queda do homem na matéria, em que o homem, em outros tempos, né, no tempo em que ele era corpo de luz, em que nós não tínhamos corpo de carne, antes da nossa queda, o homem vivia em estado eterno de ser, ou seja, a alma ela é eterna. Fizemos um vídeo aqui a respeito disso, falando sobre a imortalidade da alma. Vou botar o link aqui para vocês, tá bom? E aí, com a queda do homem na matéria, com toda aquela historinha de Adão e Eva, não é verdade? Sobre a maçã, sobre a manipulação genética que houve em toda a formação genética do homem, nós decaímos na matéria. E aí, vem aquela velha frase bíblica, né? Que o salário do pecado é a morte. E nós estamos aqui experienciando o salário do nosso pecado, que é exatamente a morte. A única certeza que nós temos, na verdade, é que nós não permaneceremos aqui nesta terra, de 10% da luz divina. Tem tempo para nascer e tempo para morrer. A lei deste universo é a impermanência. Nós não permaneceremos. E o nosso grande erro é viver essa existência que aqui estamos, como se fôssemos eternos na matéria. E isso é uma impossibilidade. Isto é impossível. Nem mesmo os grandes mestres aqui permanecerem em seus corpos físicos. Não é verdade? O exemplo do mestre Jesus, que foi crucificado, e o exemplo do mestre Buda, que também aqui não permaneceu corporeamente falando, tá bom? Eu vou, de novo, mais uma vez, trazer uma experiência pessoal de projeção astral, tá certo? Eu tive algumas experiências no plano astral em que me projetei no que nós podemos denominar de quarta dimensão. E ali, minha gente, quando você se projeta do corpo físico e vê o seu corpo deitado, você percebe exatamente que existe uma outra dimensão existencial, uma dimensão que é muito parecida com essa aqui da terceira dimensão, mas é uma dimensão mais sutil, mais leve, de um outro modo de percepção, tá certo? E quando nós nos olhamos deitados na cama e o nosso corpo psíquico fora, observando você mesmo dormindo, você experimenta essa dualidade de corpo físico e corpo perispiritual ou corpo astral, tá bom? O duplo etérico, não é verdade? E ali você percebe o que é a morte. Essa separação do corpo físico. Quem já passou por essa experiência sabe do que eu estou falando, tá bom? E a diferença está no cordão de prata, né, minha gente? O cordão de prata, repetindo, ele é uma ligação etérica, tá?
que liga o corpo físico ao corpo perispiritual. É, na verdade, um cordão energético que liga esse corpo físico ao corpo perispiritual ou corpo etérico. E através desse cordão de prata, nós viajamos, né? Nós podemos perambular pelo mundo astral e a mundos superiores ou a mundos até inferiores, energeticamente falando. Ocorre que, enquanto estamos projetados no astral, esse cordão de prata fica ligado ao nosso corpo físico, nessa região do chakra umbilical, ou do Hara, como os orientais chamam, não é verdade? E aí, quando esse cordão de prata é cortado, aí sim a alma fez a passagem para o outro lado. É quando se dá a morte física. Quando, repetindo, quando o cordão de prata ele é rompido, ele é cortado, nós fazemos a passagem para o mundo espiritual. Experimentamos que é na verdade uma projeção do corpo físico e que ele não tem mais como retornar, porque esse cordão de prata foi rompido, tá certo? Mas, minha gente, existem entidades, existem seres responsáveis por nos receber do outro lado, inclusive entidades responsáveis por cortar o cordão de prata, para que nós possamos passar para o outro lado, tá? E assim ser recebidos. Pessoas que tiveram uma vida extremamente espiritualizadas vão ter facilidade de se desprender do corpo físico e fazer essa passagem para o outro lado, tendo consciência um pouco mais rápido do seu atual estágio, ou seja, desencarnados, né? Mortos, ou seja, vivendo numa outra existência. Mas pessoas mais materializadas vão ter dificuldade de se desapegar do corpo físico e vão passar por um período maior de purgação, de purificação, até entenderem numa confusão mental de que não fazem mais parte desse plano físico, da terceira dimensão da qual nós estamos agora. Tá bom? Era o que Platão dizia, não é verdade? Nós não somos um corpo que possui uma alma. Nós antes somos uma alma que possui um corpo. Esse corpo perecível, para a terra retorna, minha gente. Para a terra, do pó viemos, para o pó retornaremos. E a alma vai continuar, porque a alma é eterna. Falamos isso aqui a respeito dos 7 corpos do homem, né? Em que falamos do quaternário, do corpo físico, né, dos corpos que compõem o nosso corpo físico e da tríade espiritual que compõe os corpos da nossa alma, os 3 corpos, né? Manas, Buddhi e Atma. Falamos isso, vou botar o link aqui para você dos 7 corpos espirituais. Então, minha gente, a morte é exatamente isso. Eu tive um tio, tá? Que ele passou por uma experiência de EQM, que é a experiência do quase morte. Ele teve uma parada cardíaca durante uma cirurgia que ele fez e ele se viu fora do corpo. E fora do corpo, de cima da sala de cirurgia, ele observava tudo o que estava acontecendo. Os médicos tentando reanimar ele, os médicos trocando os instrumentos, os enfermeiros, toda a equipe médica. Ele viu tudo fora do corpo. E quando ele retornou, porque ele retornou, graças a Deus ele está aqui entre nós, o tio Joel, ele relatou toda a experiência que teve de EQM, da experiência do quase morte, que hoje em dia é estudado pela ciência, tá? Vários cientistas, eles pesquisam essa experiência de EQM, que é nada mais, nada menos do que uma projeção no corpo astral, mas sem o rompimento do cordão de prata que nos liga, mais uma vez repetindo, o nosso corpo físico ao corpo espiritual, tá bom? Esse cordão não se rompe e a pessoa tem algumas experiências, alguns se veem em túnel, né? E conseguem ver o que tem do outro lado, ou seja, na 4ª dimensão, e até mesmo parentes conseguem se comunicar com parentes e de repente retornam para o corpo físico e ali eles relatam toda essa experiência de EQM, ou seja, da experiência do quase morte, segundo a ciência que está estudando isso muito fortemente. Elas relatam, minha gente, mas
como aqui foi predito, o cordão de prata não foi rompido. Então a alma retorna para o corpo, tá bom? Então essas experiências são experiências muito interessantes, mas que mostram pra gente o que é a morte. Esse processo de passagem para o outro lado, que não é assim um bicho de 7 cabeças. Para quem já experienciou uma EQM ou uma projeção do corpo astral, né, no plano astral, na 4ª dimensão, sabe exatamente o que eu estou falando. Tá bom, minha gente? A alma, ela é eterna. A única certeza que nós temos é que nessa terra, neste corpo físico, nós não permaneceremos. Então, se desapegar da matéria, espiritualizar sua alma, entender que nós temos tempo para começar e para terminar aqui, é um processo de amadurecimento espiritual, tá bom? A morte, ela é nada mais, nada menos do que uma passagem de consciência desse plano físico para o plano espiritual, para a 4ª dimensão, 5ª, 6ª, aí depende da evolução de cada um, tá bom, minha gente? Mas é para a gente pensar o que é a morte, tá bom? Essa passagem, este tabu, né? A gente poder desmistificar este tabu que todos nós tanto temos temor a respeito da morte, tá bom? E eu costumo dizer que a morte ela é apenas esse estado de transição, esse estado de transformação em que a alma ela deixa essa vestimenta e começa a caminhar na sua evolução, tá bom? Namastê a todos vocês, que esse vídeo cause reflexões, né, de como nós estamos experienciando a vida aqui. Porque na hora da nossa passagem, na hora do nosso último suspiro, sim, minha gente, o último suspiro. Por que último suspiro? Porque quando a alma penetra no corpo, é quando a criança ela é recebida pelo médico no seu parto e ela dá a primeira inalação. Com a primeira inalação, a alma penetra no corpo. E na última exalação se dá a morte. Quando a alma dá o último suspiro, tá? Quando ela coloca aquilo para fora, é quando existe esse corte do cordão de prata e o último suspiro é exatamente o desprendimento total da alma e do corpo, tá bom? Então, minha gente, que isso causa assim reflexões a vocês e entendimento e começa a desmistificar este tabu que é a alma, que é a morte, desculpa, este tabu que é a morte, para que nós possamos cada dia mais saber que esse fenômeno é um fenômeno que mais cedo ou mais tarde acontecerá com todos nós. Não ao acaso, nós temos no Egito e no Tibete um livro chamado Livro dos Mortos, que é para preparar cada um de nós para esse momento do nosso, entre aspas, juízo final aqui na Terra, ou seja, a morte. O Livro dos Mortos, assim como o Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Espíritos, desculpa. O Livro dos Espíritos é o Livro dos Mortos atualizado, né? O Livro dos Espíritos é o Livro dos Mortos atualizado, ou seja, contemporâneo, que nos ajuda a entender esse outro lado. Eu pediria que cada um de vocês comecem a ler, né? Fazer essas literaturas kardecistas do Livro dos Mortos, do Livro dos Médiuns, né? Porque isso vai ajudar muito no entendimento dessa passagem de uma vida para uma outra vida, a vida fora da matéria, tá bom? Então, minha gente, namastê a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.